Olá pessoal, vamos estudar hoje a área do retângulo. Só para lembrar algumas figuras planas aí. O retângulo, quadrado, triângulo, losango, trapézio, círculo e mais outras a gente pode ver durante algum tempo. Mas hoje vamos estudar o retângulo. Vamos estudar a área, vamos estudar a diagonal e vamos estudar o perímetro. Então, o retângulo é esta figura aí. Ela tem segmentos ou lados que são paralelos e são proporcionais, ou melhor, são correspondentes e iguais. No caso da base, eu tenho a base inferior, base superior, a altura de um lado e de outro é a mesma. Então, e também é uma característica importante é que o retângulo ele tem os ângulos retos. E aí outra coisa que tem no retângulo é a diagonal, é um segmento que vai de um lado ou de um vértice ao outro vértice não consecutivo. Então, essa é a diagonal e aí o retângulo é justamente esse. Isso, é um quadrilátero. Quadrilátero porque tem 4 lados, né? E a diagonal é esse segmento que você acabou de ver. Então, a gente vai ver aqui a área do retângulo. Então, a gente poderia compreender como sendo esta figura, o contorno dela e tudo que está dentro. E aí é como se a gente pegasse vários quadradinhos e com todos esses quadradinhos eu conseguiria preencher este retângulo. E aí eu teria justamente esta figura, ou melhor, a área desta figura, que é a área do retângulo. Vamos conceber que a área do retângulo é o produto do comprimento pela largura, ou da base pela altura. Onde eu posso dizer que A é a área, B é a base e H é a altura. Vamos resolver um exemplo assim interessante. Suponha que o dono de uma quadra de dança deseja comprar cerâmica tipo porcelanato, aquela de 1 metro por 1 metro, para revestir toda essa quadra. E aí, as medidas da quadra são 16 metros e 8 metros. Ora, como eu vou calcular essa área? Eu já disse que a área é o produto da base pela altura. Então, a área vai ser 16 vezes 8. Multiplicando isso, eu chego a 128. Como eu trabalho com área, eu trabalho com medida ao quadrado. Se fosse em centímetro os lados, seria centímetro quadrado. Como os lados foram dados em metro, eu vou escrever metro ao quadrado. Então, são 128 metros quadrados a área, ou melhor dizendo, a a área que eu preciso revestir de cerâmica. E como cada cerâmica é de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, eu vou precisar de 128 cerâmicas para revestir esta quadra. E o perímetro, como eu já disse anteriormente, é o contorno desta figura. E aí posso trabalhar com um exemplo. A quadra, referida no exemplo anterior, era murada, ou seja, ela tem um muro ao redor dela. Qual é a medida em metro do muro da quadra? Só para lembrar que as medidas são 16 metros e 8 metros. Ora, sempre eu tenho a base dobrada, ou seja, 2 vezes a base, e tenho também a largura dobrada. Eu tenho 2 vezes a altura dobrada. Então, a base vezes, eu tenho 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. E aí, fazendo essa conta, dá 2 vezes 16 mais 2 vezes 8, que dá 32 mais 16. E o perímetro, ou seja, o muro total, ele tem um tamanho de 48 metros.
Veja que eu não coloquei ao quadrado, porque aqui eu estou trabalhando só de comprimento, de tamanho, de uma dimensão apenas. Eu não estou trabalhando área. Como eu disse, a gente vai calcular também a diagonal. A diagonal, geralmente, utilizamos o teorema de Pitágoras para resolver uma questão desse tipo. Então, a diagonal é esse segmento aqui que vai de um vértice ao outro vértice não consecutivo dessa figura. Para resolver, para saber o tamanho desse segmento, dá para você perceber que quando eu fiz esse corte na figura, eu dividi ela em dois triângulos. Então, vamos entender que seja um triângulo essa parte de baixo. Então, você tem na parte de baixo, na horizontal, você tem um lado, na vertical você tem o outro lado, e este segmento atravessando o transversal, este segmento aí, vai ser justamente a minha hipotenusa. Vamos entender assim. Então, suponha que uma pessoa precise se dirigir de um canto da quadra ao canto oposto, como mostra aí a figura. Qual é a distância que essa pessoa vai percorrer em metros? Lembrando que são as mesmas medidas mostradas anteriormente. Então, vamos fazer aqui. Olha, eu uso o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, é como se eu fizesse a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O meu a seria o d. O b seria o próprio b ali e o h seria o c. Ora, quando eu quero, na verdade, encontrar só a hipotenusa, ou no caso, a diagonal, eu digo que a diagonal é igual a raiz de b ao quadrado mais h ao quadrado, ou seja, a raiz de um cateto, do quadrado de um cateto, mais o quadrado do outro cateto. Então, a gente pode colocar os valores, substituir os valores em b e em h, e nós teremos isso aí, 16 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a raiz desse valor aí. Fazendo a multiplicação de 16, ou no caso, o produto de 16 por 16, eu encontro 256, e 8 por 8 dá 64. Quando eu somo, eu chego à raiz de 320. 320 não é uma raiz exata. E aí eu tenho que... Por que é que não é uma raiz exata? Porque se eu fosse fazer 17 ao quadrado, eu teria 289. Se for fazer 18 ao quadrado, eu tenho 324. Então, o valor que eu tenho é 320. Então, esse número, ele não tem uma raiz exata. E aí eu fatoro. Como é que eu fatoro? Eu vou dividindo por 2, primeiramente, e depois vou tentar dividir por outro número, 3 e o 5. Neste caso, a fatoração dá 2 elevado à sexta vezes 5. O 5 aparece sozinho. Ora, se é 2 elevado à sexta, eu divido pelo índice, o 6, o expoente, 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 2 elevado à terceira do lado de fora. A raiz de 5 vai ficar dentro, então vai ficar 8 raiz de 5. Isso quer dizer o quê? Que é igual a 8 vezes o valor da raiz de 5, que também não é uma raiz exata. E aí o valor da raiz dá 2,24 aproximadamente. Multiplicando 8 por 2,24, eu chego a um valor aproximado de 17,92, ou seja, 17 metros e 92 centímetros. Também em uma única dimensão aí. E é isso, pessoal. É simplesmente isso a nossa aula. Espero que tenham prestado atenção. Quem prestou atenção, gostou, tenta resolver os exercícios e também pode ir lá no canal
dar um gostei, se inscrever e fazer algum comentário. Obrigado aí pela atenção, pessoal.